Salve, salve, gente. Boa noite, boa noite. Deixa eu ir baixando a minha música aqui. Estamos ao vivo aqui no Espaço Vida em Movimento. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a nossa live. Deixa eu enviar alguns convites aqui. Fixar o nosso comentário. Normal. Boa noite, pessoal que tá entrando. Deixa eu fixar o meu comentário aqui. Beleza. Oi, Carol. Olá, Karina. Boa noite. Estamos iniciando aqui então. Vamos aguardar um pouquinho para que mais pessoas entrem. Enquanto isso, o pessoal que está entrando, se quiser se sentir à vontade, puder compartilhar nossa live também para mais pessoas assistirem, só clicar no aviãozinho ali embaixo que vai aparecer uma lista de pessoas, vocês podem encaminhar ali que essas pessoas vão receber convites então para assistir a live. Então, se vocês puderem compartilhar ali, a gente agradece bastante, a gente fica bem feliz. Eu falo a gente porque daqui a pouco a Aline vai entrar e ela vai ficar bem feliz também. O tema de hoje então, para quem está chegando, novo normal. Então, o que é isso que tem se falado tanto nos últimos dias, nos últimos tempos? Tem se falado muito sobre essa nova realidade, sobre esse novo cenário que a gente vem vivendo, sobre esse novo normal. Então, esse vai ser o tema da nossa live de hoje. A gente começou às 20 horas, tem 2 minutinhos aí. A gente vai aguardar um pouquinho para começar. Eu vou preparando aqui meu rascunho, eu tenho meu rascunho aqui, então tem algumas coisas então, que é importante que a gente listou aqui para falar hoje. Eu vou chamar a Aline ali, então, que a Aline já está aqui com a gente, já vou chamar ela para participar, que daí a gente já vai guardar mais um pouquinho, mais 1, 2 minutinhos, daí a gente já dá o start, certo? Estou atuando no meu chão. Oi, 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 boa noite. Oi, oi. Tive a cabeça cortada aqui. Eu? Hã? Tô com a cabeça cortada? Eu aqui na minha tela eu apareço com a metade da minha cabeça. Pera aí. Acho que agora melhorou. E aí, tudo bem? Tudo bem por aí. Pera aí, que eu tô aqui com filtro aqui. Tudo certo. Achei. Minha noite. E aí, boa noite, Melhorou? pessoal que tá entrando também. A Cris, a Lia, a Valéria, minha tia. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Entrando aí, que daqui a pouco a gente já vai dar start no nosso bate-papo de hoje. Deixa eu ir tirando essas notificações que aparecem pra mim aqui. E aí, como é que tu tá, Aline? Tudo bem? Tudo na boa? Tudo frio, né? Que dia friozaço hoje, né? Não, hoje foi tenso, complicado, muito frio. Ah, oi, você Mas né? tudo... Oi, Yasmini. Oi? Ih, rapaz, só tem um canto. Gente, vão dando um feedback aí se foi eu que tranquei, se foi a Aline. Aqui é um estima Severina. Não dá nem pra levar pra ti aí, até poderia te oferecer, mas não dá nem pra levar. Gente, escreva nos comentários aí se foi eu que tranquei, se foi a Aline, pra eu saber aqui. Ah, foi a Aline que travou. Então, bom, ela saiu aqui, caiu. Gente, a gente tinha programado então o conteúdo. Então, antes da eu chamar a Aline de novo aqui, eu vou apresentar um pouquinho do espaço, porque como na verdade essa é a primeira live que a gente está fazendo aqui no perfil do espaço, então acho que é importante a gente se apresentar, né? Porque a gente tem feito algumas atividades nos nossos perfis pessoais, a equipe do espaço tem feito algumas lives em seus perfis pessoais, mas aqui no Insta do espaço é a primeira live que a gente vai fazer.
Então, acho legal, então, a gente fazer uma breve apresentação aqui no espaço, até porque tem gente que, algumas pessoas que eu não conheço, sabe? Então, para conhecerem quem eu sou, quem a Aline é, quem é o No Espaço, o que, que a gente faz, o que, que a gente se alimenta. Então, acho que é importante a gente fazer essa pequena apresentação. Então, antes de mais nada, né, meu nome é Douglas, sou cofundador aqui do Espaço. Então, e daí, junto com a Aline, com a Débora, a gente lançou, a Débora principalmente, então a Débora Schneider. Então, acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo conhecem ela. Então, que lançou essa ideia lá em 2016 e a gente entrou junto, abraçou junto essa ideia. Que tem, então, por proposta, assim, por filosofia maior, então, ajudar as pessoas. Então, independentemente de qualquer serviço que a gente ofereça, o nosso objetivo sempre foi, sempre é, ajudar as pessoas, tornar a vida das pessoas mais saudável, mais produtiva, mais leve. Então, essa é uma das nossas filosofias aqui dentro. E a gente busca fazer isso, aí, claro, através dos serviços que a gente oferece. Então, a gente tem aqui dentro do espaço que fica em Ivoti, por sinal, também não falei onde fica, né? Fica aqui em Ivoti. Então, a gente oferece psicologia, a gente tem serviço de nutrição, pilates, tem a psicopedagogia, neurofeedback, fonoaudiologia. Então, a gente tem uma série de serviços. Tem a consultoria, claro, que daí a gente eu puxo a brasa pro meu assado, né? Para ali tem a consultoria também. E, então, a gente usa esses serviços para promover, então, a saúde das pessoas em todos os seus níveis, assim, né, Aline? Acho que é algo que a gente busca falar muito sobre isso, promover a saúde das pessoas em todos os níveis, seja saúde física, saúde emocional, saúde mental, a saúde social, que é um conceito que talvez algumas pessoas não conheçam, mas é a saúde dos relacionamentos e como as pessoas se comportam em sociedade com outras pessoas. Então, é importante que a gente olhe para essa saúde também. Então, a gente cria materiais, serviços, conteúdos, todos voltados para esse objetivo, para essa filosofia que é ajudar as pessoas de uma forma também humana. Então, até separei uma frase aqui que a gente gosta de usar e que norteia muito a nossa metodologia de trabalho, que é justamente a frase do Jung, né, Aline? Que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, é uma das formas, e a forma principal, eu acredito, que a gente conduz assim, o nosso trabalho, a nossa vida, sabe? E através disso a gente tem tido resultados bem legais aí, né, Aline? Douglas, te ouvindo falar, assim, passa um filme aqui na minha cabeça, né? Porque a gente acredita tanto no que a gente faz, a gente acredita tanto no movimento, né, do espaço, que acaba sendo o nosso estilo de vida, propriamente dito, né? Vai muito além do espaço, vai muito além da casa física, né? Mas é o que a gente acredita no saber, no transdisciplinar, onde um saber vai complementando o outro e a gente vai junto criando, né, possibilidades, criando novas formas, reinventando, como o que a gente está fazendo hoje aqui, por exemplo, entendendo a cada crise uma oportunidade de crescimento e entendendo a cada dor uma oportunidade de evolução, né? Então, esse vem a ser um movimento que trabalha, então, como você estava falando, a saúde mental, social, né? E, de alguma forma, vem também fazendo com que a gente crie uma nova forma de entender todas as coisas que vão acontecendo, porque a gente tem sempre essa filosofia de olhar para cada um e e trabalhar com empatia e trabalhar com respeito, né? E com as trocas, né, dos saberes. E acho que esse é o nosso grande diferencial, as trocas dos saberes, assim, que a gente consegue, né, viver e promover no nosso espaço, assim, né? Uhum. Então, Aline, antes da gente já ir para o nosso tema, que hoje é um tema que eu acho que é bem bacana, assim, porque tem se falado muito sobre isso, né? Sobre esse termo novo, normal, sabe? Então, antes da gente iniciar, eu vou pedir que tu te apresente, né? Porque eu falei ali de mim e tal, já entrou também no que eu tava falando, mas tu esqueceu de te apresentar. Então, conta aí quem tu é, o que tu faz, pro pessoal aí também te conhecer. Então, eu sou a Aline, né? Eu sou psicóloga, então, desde 2012 já, mas como o Douglas falou, no Espaço Vida em Movimento desde 2016. Eu trabalho na área clínica, atuo como psicóloga no consultório,
hoje eu atendo adultos, estou abrindo, né? Talvez uma possibilidade de atender crianças pela demanda que vem, né, acontecendo, mas nesse momento estou atendendo adultos. Trabalho como consultora também de psicologia organizacional. Hoje eu venho atuando como voluntária na linha de frente, né, com os profissionais da área da saúde em algumas instituições e em algumas escolas também, com algumas equipes gestoras que vêm sentindo a necessidade, né, de poder estar trazendo a psicologia para mais perto, né, do grupo de professores e estar trazendo essa qualidade de vida de saúde mental também para suas equipes, né. Tenho formação em avaliação psicológica, empreendedorismo criativo. Sou uma curiosa estudiosa sobre programação neurolinguística. Tenho formação em coaching e venho sendo uma grande, se eu pudesse dizer assim, amante, apaixonada pela mente humana e todas as seus mistérios. Né? E cada vez mais a gente vai vivendo e vou entendendo a grandiosidade da mente, assim, e venho trazendo essa prática, né, para nossa vida além da teoria. Né? Ó, a Débora entrou aí. Chegou a poderosa chefona, né? Agora a gente tem que se comportar no que fala, porque a Débora chegou. Gente, então, beleza, feitas as devidas apresentações, e ainda, antes de iniciar de fato no conteúdo, eu sou cheio das introduções, né? Se vocês estão vendo aqui embaixo na tela de vocês, deve estar bem aqui embaixo, assim, tem um espacinho para comentários, deve ter alguns emojizinhos ali de para cima, para baixo, dando risadinha, tem um coraçãozinho no cantinho. Então, esses botõezinhos todos que tem na tela de vocês são justamente para vocês interagirem com a live. Então, a interação de vocês é super importante, tanto reagindo ali, fazendo sinaizinhos de positivo, mandando os emojizinhos com o coração, para a gente saber que aquilo que a gente está falando está fazendo sentido para vocês, que vocês concordam com aquilo que a gente está dizendo. Da mesma forma que o espacinho ali para comentários, vocês podem dizer se vocês discordam, se vocês pensam de uma maneira diferente. A ideia é justamente que a gente possa promover essa interatividade. E quanto mais vocês podem participar, quanto mais vocês participam, mais rico vai ficando a nossa conversa. Então, agora eu e a Aline vamos estar conduzindo a temática. A participação de vocês também é bacana e em alguns momentos a gente vai parar para ir lendo os comentários. Se quiser só curtir a live e não participar, tem um botãozinho com um coraçãozinho do lado ali. Apertem naquele coraçãozinho para deixar a tela super bonita, cheia de coraçõezinhos brancos. Então, que vai ajudar bastante na divulgação da nossa live. Feito isso, dito isso, chega de enrolação. Vamos ao tema de hoje, então, que é o novo normal, a nossa vida em movimento. A nossa vida está se movimentando, Aline. Tu que pensou nesse título e me conta o que tu pensou quando tu trouxe esse título. Eu pensei no seguinte, Douglas Francisco. Me conta aí como foi teu dia hoje. Nossa! Foi louco, assim. Eu vim para o espaço, eu voltei para casa, depois eu voltei para o espaço. Eu passei a boa parte do tempo que eu estava na rua de máscara, tendo alguns cuidados, assim, não podendo tomar chimarrão nos lugares que eu ia, não podendo... Quantas pessoas tu abraçou hoje? Hoje eu abracei 2 pessoas. Hoje eu abracei a Rafa, minha mulher, e a Marina, minha filha, né? Foi isso que... Mas os lugares que tu foi... Sem abraços hoje. Passou nos teus clientes, quando tu encontrou um amigo, quando tu passou por uma colega aí no espaço hoje? Quanto Nem afeto aperto de mão. Nem aperto de mão hoje. Quantos sorrisos tu viu hoje na rua quando tu tava transitando? Bah, ver, não, nenhum. Viu só a mesma coisa, viu os de casa. Viu só os de casa. E tu estranhou? Sentiu falta disso hoje já? Sentiu falta de abraçar? Sentiu falta de ver sorrisos? Tinha te dado conta disso até a gente falar sobre esse assunto? Olha, eu acho que é algo... Sinceramente. Oi? Sinceramente. Sinceramente,
Olha, na verdade, toda vez que eu encontro alguém querido, assim, daqui dentro do espaço mesmo, assim, que é uma pessoa que, bah, eu já tinha um contato próximo, bah, toda vez eu sempre falo, bah, dá um abraço, dá um aperto de mão, que seja, sabe? Então, são coisas que, cara, cada vez que acontece, que eu encontro algum conhecido, uma pessoa querida, assim, que eu não posso apertar a mão, que eu não posso dar um abraço, realmente me vem, assim, bah, tipo, às vezes a gente quase leva a mão, assim, e recolhe e diz, bah, não dá, sabe? Ainda assim, E tu foi apontado como mal educado por alguém por não ter dado um aperto de mão? não. Foi apontado como grosseiro por não ter dado um abraço apertado quando chegou? Teve algum julgamento de alguém te sentindo indelicado por não ser afetivo como tu sempre foi? Não. O que está acontecendo? Tu entende isso? A gente está vivendo um movimento totalmente novo, que vai ser o nosso novo normal, que tem sido o nosso novo normal, e que tem mudado totalmente as referências simbólicas que a gente tinha dos movimentos, né, nas relações, os movimentos sociais, os movimentos que a gente faz para demonstrar o que a gente sente. E a gente está precisando, hoje a gente já tem um período grande de tempo, não é mais um período pequeno. Se a gente for pensar, a gente tem mais de 100 dias já desse novo normal, em que as pessoas já não te acham mal educada por tu chegar e não abraçar, em que as pessoas já não te estranham mais por não ver teu sorriso, por não estarem em contato contigo. E há um período atrás, talvez há um ano atrás, se a gente chegasse, e bem gaúcho que nós somos, né? Se nós chegássemos e não apertasse a mão e dar os 3 beijinhos, poderia ser até visto como alguém mal educado, como alguém que não tem afeto, como alguém que não tem tradição. E hoje, se a gente vai abraçar, se a gente vai fazer isso, a gente está sendo visto como alguém insensato, como alguém que está, nesse momento, sendo um perigo para a sociedade. É verdade. Então, tem uma modificação simbólica muito grande acontecendo, né, nos nossos dias, na nossa vida. A gente está falando de uma coisa super simples, que é o cumprimentar, mas a gente vai entrar em assuntos bastante complexos, bastante importantes, né, para nossa vida, para a infância que está acontecendo agora. Imagina a tua bebê, ela nasceu e ela nunca viu o mundo de outro jeito. Ela só vai conhecer este mundo. A gente vai contar para ela, tinha uma época que a gente sentava e tomava chimarrão, todo mundo junto. Desculpa. A gente sentava e tomava chimarrão, todo mundo junto. Não sei? Sim. E as pessoas que não estão se movimentando nessa manobra estão sendo vistas como alguém perigoso, que não está se cuidando, que está, né, num outro lugar, assim, né? Então é um mindset, é uma mentalidade, é um valor que se tinha a um determinado tipo de comportamento que a gente não tem mais agora. E como que vai ser essa sociedade daqui para frente? Como Sim. que a gente vai estar daqui a um ano sem essa interação? Como que vão estar as crianças fora da escola durante todo esse período quando voltarem para a escola? Como que vão estar os relacionamentos sociais quando voltarem a ter os contatos sociais? Esse é o Sim. novo normal, né? E esse é o lugar que a gente está ocupando hoje, de novos valores, de novos conceitos, de novos comportamentos que significam outras coisas, né? Diferente do que era alguns meses atrás, diferente do que era um ano atrás. E é importante a gente poder refletir sobre esse impacto na nossa vida, na nossa saúde mental, na nossa rotina, né? Que esse novo Sim. normal vem trazendo, né? E tu sabe, Aline, que eu tava lembrando hoje quando eu tava preparando o material aqui que eu tava criando, assim, o que eu queria trazer como curiosidade, como reflexão sobre isso. E eu tava lembrando de uma fala tua, logo que tu começou a estudar sobre criatividade, sobre inovação, tu trazia muita questão da natureza, né? De que hoje as nossas demandas, as nossas organizações, o que molda, na verdade, a economia do mundo é a natureza. Então, por exemplo, se tem um dia de sol e calor, as pessoas se comportam de um jeito. Se tem um dia de sol e frio, as pessoas se comportam de outro jeito. Se tem um dia de chuva, de outro jeito. E agora, novamente, a gente é impactado por uma coisa que veio da natureza
e que não impactou só uma região, não impactou só Ivoti, Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul, impactou o mundo inteiro, algo que está totalmente fora do nosso controle. E daí a gente começa uma reflexão sobre controle, né? Que às vezes a gente quer ter controle sobre muitas coisas, a gente tem essa necessidade de controle, quando na verdade aquilo que causa maior transformação, vamos dizer assim, na nossa sociedade, no comportamento das pessoas, não está ao nosso controle, sabe? São coisas que vêm da natureza e que a gente se adapta, sabe? E às vezes a gente esquece disso, porque vamos pensar, por exemplo, se está um dia de... Eu não gosto de inverno, não gosto de frio. Isso é uma verdade, eu não gosto de frio, detesto frio. Sabe? Só que se está um dia frio, eu não vou sair de bermuda e camiseta, porque eu não gosto de frio. Eu vou me adequar a essa realidade que a natureza está me trazendo, que é maior que eu não tenho controle. Sabe? Eu acho que uma reflexão que é bacana trazer hoje, quando a gente fala sobre esse novo normal, é que muitas pessoas têm uma resistência agora em se adequar, em fazer o que precisa ser feito agora nesse período, que é um período, um intervalo, assim, não vai ser algo que vai se manter por muitos anos, eu espero, né? Mas talvez não essa vá, capacidade de... Oi? o efeito vai existir, né? O Não vai, efeito sim. não vai manter, mas o efeito, o registro simbólico do que a gente está vivendo hoje vai existir, né? Daqui para frente. Sim, mas eu falo dessa capacidade de adaptação a essa nova realidade, sabe? A gente já tem como rotina essa adequação a realidades que vão se apresentando para a gente que não estão ao nosso controle, sabe? Então a gente adapta a nossa forma de se vestir, a gente adapta a nossa forma de falar conforme a gente surge uma demanda, sabe? Só que agora surgiu uma demanda que é igual e global. E aí a gente começa a perceber uma dificuldade dessa adaptação em massa para essa nova realidade, sabe? E tem, todas as idades estão sofrendo, todas as culturas estão sofrendo. É um movimento planetário, é o nosso planeta inteiro que está vivendo essa mesma energia, essa mesma capacidade de lidar, mas com formas diferentes. A gente vai pegar os diferentes lugares do mundo, como cada cultura está lidando com esse novo normal. E a gente vai ver uma riqueza de criatividade, uma riqueza de novas soluções e necessidades diferentes também. Cada lugar está tendo necessidades de adaptação diferente, cada lugar está tendo resistências de adaptação diferente. Mas todo mundo está passando por este momento, né? Não é algo que é local, é mundial. Então, por isso que é um marco tão grande e por isso também que a gente entende que não vai passar. Porque é uma modificação que está acontecendo em todo o planeta, não está acontecendo em uma região, né? É uma modificação que está acontecendo em todos os lugares, independente de ser um país desenvolvido ou ser um país menos desenvolvido, esse assunto e essa mudança está acontecendo. Né? E daí não está acontecendo só dentro de casa, está acontecendo na educação, está acontecendo nas empresas, está acontecendo nas relações sociais, está acontecendo no autoconhecimento, está acontecendo em todos os aspectos. Né? Sim. E tu sabe que eu também estava lendo um pouco mais sobre isso e quando a gente fala de novo normal, por exemplo, novo parece que é algo que é recente, sabe? Novo, surgiu agora essa mudança global. Só que daí, se a gente for olhar grandes marcos que aconteceram na nossa sociedade como um todo, assim, por exemplo, se a gente for pegar, e daí não vamos muitos anos atrás, mas vamos pegar, por exemplo, as revoluções industriais, por exemplo. A primeira revolução industrial causou um impacto gigantesco, a descoberta do uso do carvão, do ferro, então alterou todo o mundo, porque houve melhorias dos transportes, toda essa função. A segunda revolução industrial, da mesma forma, alterou muito a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, porque começou a utilização do petróleo, a descoberta do aço, e daí a gente vem para uma realidade mais recente. E daí é onde eu quero chegar, quando eu digo que esse novo normal, eu acho que ele já não é tão novo assim. Ele só está obrigando quem não tinha aceitado ele a... cara, tu não tem mais opção, agora vai ser desse jeito. Porque se a gente for pegar, por exemplo, lá dos anos 50, quando a gente tem a terceira revolução industrial, por exemplo, que é a revolução tecnológica, que daí é a descoberta do computador, um tempo depois, então, a descoberta da internet, e daí nos anos 90 a gente tem o boom
da internet. Então ali a gente já tem uma transformação, a gente já tem uma mudança, sabe? Depois, mais adiante, então, nos anos 2000, daí, com acesso a microcomputadores, sabe? Nos anos, a partir de 2010, aí, então, com acesso a smartphone, todo mundo poderia ter o mundo na palma da mão, quem quisesse utilizar para isso, sabe? E logo na sequência daí já começa a nova era do conhecimento também, sabe? São uma série de transformações, de ações que hoje a gente olha para o novo normal, a gente pensa, a gente está mudando a nossa forma de se comportar, a nossa forma de consumo, sabe? Algo que se fala, a gente está consumindo de formas diferentes. A gente está adequando a nossa forma de aprender. Se antes eu só aprendia presencialmente, agora eu tenho que aprender online. Escolas estão tendo que passar conteúdo online para os alunos, às vezes, das séries iniciais ali. Terceira, quarta série, segunda série já está tendo aula online. Pessoas que não usavam o telefone hoje precisam usar o smartphone, a internet, para poder se comunicar com seus familiares, porque não dá para ir visitar pessoalmente, sabe? Então, esse novo normal, ele já começou há muitos anos atrás, sabe? Só que hoje, quem antes estava resistente, não tem mais a opção de ser resistente. Precisa se adequar porque se tornou uma necessidade essa adequação a esse novo normal, sabe? Aceitar e, cara, beleza, veio isso aqui para mim, então eu vou aceitar e vou utilizar para atender as minhas necessidades, sabe? E olha que bacana a gente poder pensar, então, sobre isso, né? Por que será que agora as pessoas estão aceitando esse novo normal, Douglas? O que te passa em mente, assim? O que é que está agora sendo colocado em xeque que está sendo aceita essa nova forma de dar aula, de assistir aula, de vender produtos? O que é tão importante e que está sendo tão valorizado agora? Eu vejo várias coisas, na verdade. Baixando, tem uma coisa. Que as pessoas estão baixando a guarda em nome disso. O que é que a gente quer preservar hoje? Por que tá todo mundo fazendo isso? Né? Porque todo mundo tem medo do quê? Todo mundo tá usando máscara porque tem medo do quê? Todo mundo tá agora aceitando isso porque tem medo do quê? Porque tem medo de morrer. Porque a vida está sendo valorizada de uma forma como nunca foi antes. O cuidado com a sua própria vida, com a sua saúde, com a sua imunidade, com a sua autopreservação, está sendo colocado acima agora como nunca foi antes. Nunca teve um momento onde a gente teve tanto desejo de se cuidar. E o desejo de se cuidar tanto que a gente está aderindo a essas novas práticas para se manter vivo. Para manter meu vizinho vivo, para manter meus avós vivos, né? Então, as pessoas, a sociedade está fazendo isso, né? A sociedade está conseguindo hoje entender desta forma. Mas será que é a única forma que a gente tinha, né? Para aderir ao novo normal, para a gente aceitar as mudanças, para a gente viver a tecnologia, para a gente viver todos esses benefícios que a gente já tinha. Olha o que aconteceu na poluição do planeta, por exemplo, agora. Olha que delícia que as aulas, talvez online, ou que os home offices proporcionaram para diminuição da poluição do planeta. Cara, por que a gente não teve essa consciência antes disso tudo acontecer? Por que a gente não se uniu para salvar o nosso planeta? A gente está se unindo para salvar a nossa própria vida, né? É muito complexo, é gigante. Mas é bacana a gente entender que esse novo normal está acontecendo agora desta forma, né? Mas que poderia já ter, que nem tu diz, já o novo normal, os polos EADs, por exemplo, de educação, eles já existem há muito tempo. Mas tinha um preconceito, tinha um medo, tinha uma resistência à mudança. E eu não estou defendendo, dizendo que é a melhor estratégia de ensino, mas é uma possível estratégia de ensino. Por que os nossos professores não tinham essa, vamos dizer assim, valorização antes desse método de ensino, se já existia? O Classroom não é uma coisa nova, eles já poderiam ter sido treinados, pensados, aceitados, trabalhado com isso antes. Por que agora, coitados, estão tendo que receber essa carga grande, aprender a aplicar tudo junto, né?
Justamente por essa nossa capacidade de resistência à mudança, que o humano é maravilhoso nisso. O ser humano, ele é espetacular em resistir às mudanças, né? Essa história que você estava falando agora só confirma isso, assim, né? A nossa alta habilidade de resistir à mudança e de ter medo do novo, né? E agora a gente não teve muita opção. O novo chegou, instalou o dedo, se instalou, baixou o sistema e não tem mais o sistema antigo. Agora o sistema que existe é esse, né? Por isso que a gente chama de normal, né? Não tem... O que é normal? Sim. Quem é normal, né? De perto ninguém é normal, né? Sim. Sabe que isso que tu estava falando também, eu acho que surge uma reflexão muito sobre isso, sabe? Que tu nem tu trouxe, eu só começo a se preocupar quando é a minha vida que está em risco. Se é a vida dos animais, se é a vida do mundo, do planeta Terra que está em risco, eu não me preocupo tanto. O importante é se eu tenho um risco direto de perder a minha vida, daí eu valorizo. Sabe? Uma reflexão que acho que vem surgindo com uma força maior agora, depois do início da pandemia, é que não existe essa desconexão, sabe? Não existe, o que eu faço reflete somente na minha vida. Não. Cada ação que eu tenho, cada decisão que eu tomo, ela reflete na vida de outras pessoas que estão ao meu redor, no mundo onde eu vivo, sabe? Na comunidade onde eu vivo. Porque se eu decido, por exemplo, não separar lixo, sabe? Eu vou estar poluindo, eu vou estar... Agora a gente teve enchentes também, que é, claro, situação complicada. Claro que teve uma chuvarada. Mas, cara, a questão do lixo é um dos principais causadores de enchentes, sabe? Hoje eu até estava vendo no jornal Meio-Dia, falando sobre uns pesquisadores que estavam indo ver a questão de baleias acho que no Espírito Santo, e o impacto da pandemia na vida das baleias. Eu comecei a pensar, cara, mas o que a pandemia tem a ver com as baleias? E fiquei olhando aquilo. Daí eles começaram a falar que como tem menos barcos circulando, tem menos barulho no mar, então as baleias se sentem mais à vontade, se sentem mais confortáveis para chegar mais perto da costa, para chegar mais perto da praia, porque a água é mais quente, sabe? Então, coisa que, cara, nunca passou na minha cabeça que os barcos circulando vai fazer muito barulho no mar e vai afetar a vida das baleias, sabe? Então, como tudo está conectado hoje, sabe? Tudo que a gente faz vai causar algum efeito em algum lugar que não vai ser só na minha vida. Não existe, eu cuido da minha vida, tu cuida da tua. Não, é todo mundo cuidando da vida de todo mundo, sabe? E eu acho que isso que está ficando bem forte, assim, sabe? Nesse novo normal é justamente isso. Saber que, quando eu compro alguma coisa, quando eu consumo alguma coisa, quando eu deixo de fazer alguma coisa, eu estou afetando não só a minha vida, mas a vida de outras pessoas, né? E naquilo que a gente acredita, né, Douglas? Então, quando a gente fala, por exemplo, no senso de coletividade, né, a gente não está falando... Isso que tu está trazendo agora é um senso de coletividade. A gente entender o quanto a nossa ação reflete no coletivo, né? E o quanto o coletivo é um monte de partezinhas que fazem o todo, né? E o todo também faz essas partes, né? Isso é uma teoria muito bacana. Mas a gente poder entender esse senso de coletividade e entender o que a coletividade está acreditando. O que coletivamente nós acreditamos hoje? E no que a gente está, vamos dizer assim, embasando toda essa nova crença que a gente tem agora? Então, o que acontece? A nossa vida se torna preciosa no momento em que ela corre um grande risco, né? E esse medo, daí a gente entra no luta e fuga, assim, né? Esse medo nos faz lutar pela nossa vida. E lutando pela nossa vida, a gente é capaz de subir essas barreiras de resistência à mudança e mudar o nosso sistema mental, mudar o nosso funcionamento de crenças, mudar toda vamos dizer assim, a manifestação que antes acontecia para a gente, a motivação que antes acontecia para a gente fazer uma mudança era muito mais eu, e agora não. Agora a gente faz essa mudança pelo um todo. A gente muda o nosso comportamento por pessoas que a gente nem conhece, porque a gente acredita nisso.
E esse é um momento também, né, onde bem ou mal a gente está falando de muitas pessoas que estão morrendo, de muitas famílias que estão sofrendo e que a gente vê que tem uma ressignificação também do que a gente acredita. A gente está Uhum. acreditando muito mais em Deus, está se falando muito mais, por exemplo, em ajudar o outro do que sempre se falou. A gente está tendo um senso de solidariedade sendo ativado dentro da nossa mentalidade que não acontecia antes, né? A gente vê, é tão lindo de ver assim as novas soluções que as empresas estão criando para conseguir atender os seus clientes, as novas soluções que as pessoas estão criando. Vou dar um exemplo bem pessoal nosso e que foi uma das coisas mais lindas da pandemia, foi a charreata de vocês. Sim. Uma das sensações mais lindas foi fazer um momento onde todo mundo vive a gestação de um jeito, a gente não pode viver a gestação dos nossos amigos queridos do jeito que era pensado, mas a gente precisou criar uma forma de manifestar aquele afeto, uma forma de se aproximar e uma forma de se fazer presente nesse momento. E isso a gente está falando da nossa vida pessoal, mas no trabalho eu vejo muitas empresas ressignificando o lugar da psicologia, inclusive. E olhando para as pessoas com muito mais cuidado, não olhando só para aquelas funções, não olhando só se elas estão cumprindo, mas perguntando como está a tua família em casa? Como está a saúde dos teus filhos? Teus filhos estão se adaptando ao sistema escolar novo? E essa é a grande sacada do momento, é tu olhar para as pessoas além do que elas aparentam e tu te interessar por elas. Porque agora tu não pode mais abraçar elas para manifestar o teu afeto, então tu tem que conversar, tu tem que falar, tu tem que perguntar, né? Tu tem que te conectar de uma outra forma. E não que o dinheiro hoje não seja mais, vamos dizer assim, falado, importante. A situação econômica do mundo é algo muito importante. Mas hoje tem algo antes da situação econômica. Tem algo que vem antes. Esse novo normal não é bonito hoje se preocupar somente com a situação. Não se tem status hoje socialmente quando tu está preocupado somente com a situação econômica. E antes era bonito isso, né? Antes era normal as pessoas dentro das empresas se preocuparem somente com o lucro financeiro. Hoje o lucro das empresas é social. Bom, o que essa empresa fez durante a pandemia? Essa empresa ficou lá só pensando nela ou ela ajudou a comunidade em que ela está inserida? O que a gente está fazendo enquanto ser humano pela humanidade durante essa pandemia? Né? Esse é o novo normal agora, é se importar. O novo normal é se importar. Antes era, vou perder tempo fazendo isso. Hoje não é mais. Hoje realmente eu vou dar sentido a alguma coisa, cuidando do outro, ajudando o outro, né? Seja com pequenas coisas e seja com grandes movimentos. A gente vê grandes empresas fazendo movimentos muito bonitos, assim, né? Com os seus colaboradores e a gente vê o quanto isso influencia na saúde mental e realmente tem um impacto muito positivo, né, na vida das pessoas, né? Não, e tem impacto justamente a questão da recordação, né? O que as pessoas vão lembrar da pandemia depois vão ser as ações que tiveram maior impacto, sabe? Então, seja positivo ou seja negativo, sabe? Tipo, quando a tua comunidade precisou, tu não fez nada, tu só olhou pro teu umbigo e não fez nada. Ou não, sim, beleza, tu foi lá e da maneira como tu podia, o que estava ao teu alcance, tu foi lá e fez para tornar esse período, esse processo de transformação mais leve, sabe? Tanto para ti, Sim. quanto para as pessoas que estão daí dentro da tua empresa, que daí tem esse cuidado, às vezes a gente fala das empresas com a comunidade, mas tem esse cuidado interno com as pessoas que fazem parte da tua equipe, da tua empresa, sabe? E daí, claro, o impacto que isso gerou na comunidade, sabe? Então, como tu é visto, como tu vai ser lembrado depois que tudo isso passar, né? Isso passar, digo, o período de pandemia, e não esse novo modelo de pensamento, né? Essa nova filosofia de vida. Uma coisa que me preocupa um pouco hoje, né? E daí falando como uma profissional da saúde mental, é que talvez agora, nesse momento, os cuidados eles estão girando muito somente em torno do coronavírus. Né? Sendo que a gente ainda tem o Maria da Penha vírus, a gente ainda tem o abuso sexual vírus, a gente ainda tem a escravidão infantil vírus, a gente ainda tem muitos problemas que estão
na nossa sociedade acontecendo e que estão ficando de lado nesse momento, né? E a gente não está conseguindo cuidar, por exemplo, da prevenção de acidentes no trabalho, a gente não está conseguindo cuidar da questão social, de como está a saúde emocional dos professores, por exemplo, de como está a saúde emocional das pessoas que estão lá no supermercado trabalhando. Então, essas outras questões, elas precisam caminhar também nesse mesmo ritmo de mudança, com essa mesma aderência das pessoas para a gente mudar essas realidades, né? Então, se a gente consegue fazer isso com o vírus, a gente consegue fazer isso com o comportamento. Porque imagina que para conter o vírus, que é invisível, a gente está criando um monte de situações aí, cada lugar está cuidando de um jeito, cada situação, cada cultura está conseguindo conter o vírus de determinadas formas, né? Por que a gente não consegue conter a violência doméstica? Por que a gente não consegue conter a desigualdade social? Porque a gente ainda tem essas barreiras do ser humano, como a gente estava falando, né? Então, se no novo normal é possível que a gente mude as nossas ações em prol de cuidar da nossa vida, né, física, em prol de cuidar da vida das outras pessoas por causa desse vírus, que a gente também possa, nesse novo normal, ter ações que cuidem destas outras questões também. Porque a gente já viu que a gente consegue, entendeu? Isso que me deixa maravilhada, assim. Mesmo que a gente tenha questões diversas sobre de onde vem o vírus, o que é o vírus, qual é a forma de contágio, né? Assim, realmente, qual é a forma de contaminação, né? Tem muitas teorias, tem diferentes explicações da origem desse vírus, mas o que ele nos mostra é que, se nós quisermos, nós temos condições de criar um novo normal. Então, um novo normal para todas as relações, não só para as relações com esse vírus físico que é lá do sistema respiratório, mas com todos os comportamentos que talvez estejam adoecendo a nossa sociedade, né? Com todas as faltas que a gente percebe que, né? Eu vou dizer agora, são coisas ruins, mas o nível de suicídio não diminuiu, as pessoas, pelo contrário, o nível de suicídio aumentou, o nível de divórcio aumentou, né? Vários dados vêm nos mostrando que as pessoas ressignificaram totalmente a sua vida, né? Não foi assim, eu realmente uso máscara e faço isso, faço aquilo. Não, as pessoas estão ressignificando a sua vida, né? Elas não estão deixando para depois, elas estão vivendo aqui agora, estão se cuidando, né? Estão fazendo movimentos importantes, tomando decisões importantes no meio disso tudo. Então, mostra uma capacidade humana, né? De mudança, de renovar, de reinventar. Sim. Até quando a gente fala, por exemplo, é uma frase que se chama crise causada pelo coronavírus, né? Uma frase que é bem comum agora, a gente porque a crise causada pelo coronavírus, a crise causada pelo coronavírus. Beleza, vamos olhar o significado da palavra. Crise, momento de mudança e de decisão. Ok, beleza. Que mudanças que aconteceram na nossa vida? Sabe, que mudança a gente tá vendo? Porque nem antes tu falou, daí resgatando um pouco, tu falou a questão da charreata, né? Foi uma adaptação. Foi uma mudança do conceito, do evento, sabe? Uma mudança no sentido, eu digo assim, cara, ou eu vou lá e faço, ou eu mudo a minha forma de pensar para conseguir aquilo que eu quero, que eu preciso, ou eu não faço nada e me conformo em não poder fazer algumas coisas, sabe? Então, o próprio significado de crise é momento de mudança, sabe? Momento de aprendizado, momento de decisão, sabe? Então, tu trouxe a questão, a gente teve que mudar muitas coisas para poder passar pelo que a gente está passando agora, para poder passar bem pelo que a gente está passando agora, sabe? Então, essas outras coisas, a gente também tem que ter isso na lei. Sim, a gente tem que ter uma crise causada, por exemplo, por aumento de taxa de suicídio, a gente tem que ter crises causadas por pessoas que estão passando fome, a gente tem que ter crises causadas por pessoas que estão passando algum tipo de necessidade, algum tipo de dificuldade, para que hoje nós temos condições de alguma forma ajudar, poder olhar mais para as pessoas. Porque, que nem falou antes, a questão desse senso de solidariedade, ele não pode ser só quando tem uma pandemia, ele não pode ser só quando começa o inverno, ele não pode ser só quando é Natal,
sabe? Até essa semana eu estava conversando com uma colega sobre a questão de fazer ações voluntárias agora para o inverno, né? E a gente até vai fazer uma agora no final de semana. Sabe? Ah, Sim, mas aí vai passar o inverno. Cara, mas as pessoas continuam tendo necessidades, sabe? Elas continuam passando frio, elas continuam passando fome depois do inverno. E eu acho que essa constância dessa pandemia vai mostrar assim, a gente consegue mudar e manter essas mudanças, a gente consegue fazer se tornar pessoas melhores e manter isso, sabe? Mudar um comportamento que antes talvez não era o mais adequado para um comportamento melhor e manter isso, sabe? sim. Então, entende? O Douglas, a Renata está escrevendo aqui, a Renatinha, ela colocou assim, reflexões importantes, me preocupo com todas essas questões, mas vejo nesse momento, estando na linha de frente, que esse vírus está cada vez mais próximo. Pacientes e cuidadores se contaminando. Perto da gente, isso causa uma ansiedade enorme por nós e por nossos entes queridos. Vejo uma crise enorme na saúde e as pessoas parecem que estão cegas deste perigo. Entendo super o desabafo da Renatinha aqui, né? E trabalhando com os profissionais da linha de frente, percebo sim o número de casos aumentando, mas também tem informações muito ricas, porque quando a gente percebe que esse vírus ele traz uma evolução para a vida daqueles que sobreviveram a ele, a gente percebe a sociedade que vai sobreviver a esse vírus. Infelizmente, não vão ser todos que vão sobreviver. Infelizmente, talvez tenha um plano maior, né, para que vamos dizer assim, essas mortes tenham alguma explicação. A gente precisa acreditar nisso, porque senão fica muito difícil de a gente seguir em frente, né? Mas a gente vê as pessoas que sobreviveram ao vírus numa evolução, numa capacidade de constância, de viver de uma forma totalmente diferente também. A gente tem alarmando hoje, né, um sistema doente de saúde. Sim, o alarme tocou, o nosso sistema de saúde está doente. Sim, há muito tempo, né? E esse alarme vem tocando há muito tempo e agora a gente está aí de frente para esse sistema de saúde. O que vai acontecer daqui para frente? O que nós, enquanto brasileiros, vamos fazer para que isso não continue assim? Né? Então, vai muito além. Claro, eu entendo a rotina, os hospitais estão lotados, a ansiedade aumenta muito, a gente precisa trabalhar isso. Mas quando a gente olha para esta crise e a gente percebe que talvez seja aí a oportunidade de a gente ressignificar o nosso sistema de saúde, de lutar, de nós nos unirmos para a gente cuidar desse sistema de saúde que está fraco, né? A gente vê uma possibilidade enorme de uma melhoria para o futuro. E disso que a gente falava antes, da transição planetária, né? Tu me perguntou, Thalina, o que é essa transição aí? Eu não vou falar de uma transição planetária numa questão astrológica, nem nada de sistema solar, mas eu vejo muito assim, ó, a transição que a gente está vivendo é o seguinte, a gente vivia numa bolha, e agora, depois desse movimento, né, da pandemia, a gente vai viver em outra bolha. E para a gente ir de uma bolha para outra, a gente vive um momento de transição dessa bolha para outra. E até que a gente saia de uma bolha e entre na outra, a gente vive essa transição. E infelizmente é isso que a gente está vivendo agora. Para a gente sair de um sistema de saúde quebrado e a gente construir um sistema de saúde que funcione, a gente precisa passar por esta transição. A gente precisa passar por este lugar. E é o lugar que a gente está vivendo agora, onde tem muita gente sofrendo, onde tem muitas pessoas morrendo, onde tem muitas pessoas se curando, mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Né? A questão toda é que a gente vê os dados alarmantes de morte, vê os dados alarmantes de desespero e os dados de cura pouco se fala. Né? E todo o movimento que se faz para prevenir, né, muitas vezes ele também não é visto, né? É muito mais fácil daí isso do ser humano, de ver quem não está fazendo o que tem que ser feito do que todos os outros milhões que estão fazendo. Né? Então, tem sim um movimento muito difícil acontecendo dentro dos hospitais. A morte é um assunto muito delicado que nós brasileiros, principalmente na cultura que a gente tem, não sabe lidar, a gente não encara a morte de uma forma que seja bonita, leve, a gente sempre tem muito medo da morte, a gente é um assunto tabu,
não se fala sobre isso, o peixinho morreu, a gente bota outro peixinho e não fala da morte, né? São algumas coisas que estão atravessando a nossa vida agora e que a gente está precisando olhar, né? Desse novo normal, né? Sim, a Débora até comentou aqui também a questão, a transição, infelizmente, normalmente acontece através de sofrimentos. A história em todos os tempos nos diz isso, né? É. E aí, claro, a gente pode até fazer uma análise do micro para o macro, né? Qualquer tipo de mudança que a gente vai fazer, seja na nossa vida, seja no nosso negócio, seja na nossa família, ela gera uma dor. Ela gera um sofrimento, ela gera dificuldades até que se entre de novo num ritmo, tem que falar, num novo normal, sabe? Então, e sim, é bem complicado, sabe? Eu também me solidarizo com a Renata, que vê coisas que eu fico feliz por não ver, sabe? Fico feliz por não ser eu, sabe? Porque, cara, é muito sofrimento, sabe? Só que nem tu falou, é importante que a gente, ao mesmo tempo que sim, se cuide, que a gente toque nas outras pessoas de modo a dizer, cara, se cuida. Se a gente vê que tá alguém que não tá fazendo a sua parte, é aquilo que eu falei, o micro influencia no macro, a minha ação individual influencia no coletivo. Então a gente também tem que alcançar essa pessoa e dizer, meu amigo, meu velho, te cuida, cara. Tu não tá só fazendo por ti, tu tá fazendo por todas as pessoas que estão ao teu redor. Mas que nem falou, que olhe para dados positivos e de, cara, que bom que sei lá quantos milhões de pessoas pegaram e já se curaram. Que bom que está sendo desenvolvida uma vacina. Que bom que está estudando sobre medicamentos. Que tem pessoas que estão trabalhando de noite para fazer isso passar o quanto antes. Sabe? Então é aquilo que a gente fala, tudo que eu foco expande. Se eu foco na morte, as mortes se expandem. Se eu foco nas soluções, nos pontos também positivos causados pela pandemia, isso também faz com que a minha rotina, por mais pesada que seja, ainda possa ser um pouco mais leve. É. E é aquilo que a gente acredita de novo, né? Quando a gente acredita em algumas coisas, a gente pode ver a vida de um jeito mais leve. Quando a gente não acredita, a gente não consegue ver. Foco na saúde. Quando a gente foca na saúde, a gente não está focando na doença. A doença vai continuar existindo. Mas o nosso foco vai ser em cuidar da nossa saúde, porque se a gente cuidar da nossa saúde, a gente pode até pegar o vírus e a gente não vai morrer com ele. Porque a gente está focando na saúde, na cura, no cuidado. Né? As pessoas que já estão adoecidas, que já estão nos leitos hospitalares, que já estão sofrendo com isso, talvez não focaram na saúde antes de adoecer, não por vontade própria, mas muitas vezes por falta de condições. Né? Então a gente vê uma crise social mesmo, né? E que a gente possa, a partir de agora, nesse novo normal, focar no nosso cuidado, na nossa imunidade, na nossa vida, no nosso corpo, na nossa saúde. E eu falo muito isso também pela questão emocional. Nossa emoção ajuda muito na nossa imunidade. A forma pensamento muda muito a nossa capacidade de cuidar da gente mesmo, né? Sim. Quando a gente tem esse olhar pra gente, né? E inclusive pensando, né, Douglas, em poder promover que todas as pessoas, né, se cuidem cada vez mais, que a gente começou a pensar nessa série de lives e nessa série de discussões, nessa série de profissionais que podem estar contribuindo para que todas as pessoas neste novo normal possam ter acesso, né, aí a maneiras de se cuidar, a maneiras de cuidar dos seus filhos, a maneira de cuidar dos seus alunos, a maneira de cuidar dos seus colaboradores, né? E falando disso que a gente acredita, né? De novas formas de inovar. Então, a gente está vivendo na nossa vida isso. A gente está trazendo para o nosso trabalho essa forma de olhar, essa nova forma de trazer conteúdo, essa nova forma de se reinventar. Quem me conhece sabe, tu sabe o quanto era difícil para mim falar com um celular. Eu tinha pavor de filmar, de estar aqui falando com uma bolinha no telefone, que é essa câmera aqui, e a gente em busca de estar conectado com as pessoas, de levar um pouquinho de amor, de levar um pouquinho de cuidado, supera isso, né? De repente, tive que superar, porque era a forma que eu tinha de levar o meu cuidado para as pessoas, já que eu não podia mais estar indo lá levar, né? Então, que a gente realmente consiga viver na nossa vida toda essa novidade e tá levando, né, para as pessoas que estão nessa mesma energia que a gente, nessa mesma busca que a gente tá, porque nós como seres humanos também estamos, né? Tu tem um bebezinho agora
Tu sabe mais do que ninguém a preocupação que se tem em se manter a saúde, em cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da rua, cuidar do lixo, cuidar da poluição, porque tu quer que a tua filha cresça num lugar bom, tu quer que ela possa sair na rua, tu quer que ela possa ver a natureza, né? Então, Sim, todos nós temos os nossos motivos para investir em nós mesmos e para investir no cuidado e na preservação desse mundo que a gente vive, sim. né? E nós não poderíamos deixar nosso espaço de fora disso, Sim, né? com certeza. E que nem Modificação. falou agora, e é uma coisa que a gente falou lá nisso, que a gente busca trabalhar, busca levar através do nosso trabalho a promoção de saúde, sabe? O foco em saúde. E daí, claro, quando a gente fala de foco em saúde, não é só o pensamento positivo de que nada vai acontecer comigo, mas são as ações voltadas, né? Para cuidar da prevenção, que nem a Renata colocou ali, o foco na prevenção, sabe? Isso. Porque, por exemplo, hoje eu cuidando da minha saúde, fazendo esses cuidados do coronavírus, bem específico. Cara, eu não peguei gripe ainda nesse inverno. Eu não peguei virose. A indústria farmacêutica está furiosa com o coronavírus, porque as crianças não estão tomando antialérgico, não estão tomando xarope, elas não estão ficando doentes, não estão comprando Salsep. As crianças que não estão adoecendo estão falindo as indústrias farmacêuticas. Tá todo mundo com um chazinho fazendo horta em casa. Isso é lindo de ver. Isso é foco na saúde. Isso é o novo normal que a gente precisa manter, né? E é muito bacana ver que essa possibilidade existe, né? Sim. Eu acho que a gente até falou numa outra live que as pessoas estão voltando para o simples. A evolução humana é voltar para o simples, é voltar para o remédio caseiro, voltar para casa, né? E isso é muito interessante, né? Muito bonito de ver e de viver. Alguns dias atrás eu fiz hambúrguer em casa com uma alface que eu colhi na horta. Olha aí. Colhi na minha horta lá, botei lá o hambúrguer. Tá, o hambúrguer talvez não seja tão natural, tão saudável assim. Mas a alface que tava lá dentro eu colhi da minha horta, das coisas que eu plantei lá. Então, gente, pra gente ir encerrando, até porque a gente só tem mais 4 minutinhos aí. Mas basicamente a gente buscou trazer, então, hoje e vai continuar trazendo ao longo das próximas semanas mais lives, mais conteúdo, justamente com esse objetivo, promover um momento de leveza, de reflexão, de compartilhamento, para que a gente possa... Oi? De informações também, né? Informação, isso. A gente quer trazer um conteúdo que traga dicas, traga ideias, soluções, que tragam novas práticas para as nossas vidas neste novo normal. E a gente tem profissionais maravilhosos na nossa equipe. E a gente está aí montando com todo o nosso coração aí um cronograma de assuntos, temas e que vão envolver com certeza várias áreas, não só a saúde mental, mas várias áreas da vida. E movimentar aí, né, gente? Movimentar nossas ideias, movimentar as nossas ações, nossas rotinas nesse novo normal aí, como a gente pode. Exatamente. Então, fiquem acompanhando o Insta do Espaço, porque não vai ser sempre só eu e a Aline aqui. A gente vai, de algum jeito, trazer as outras pessoas para cá. Ah, não tem, eu tenho medo de câmera. Azar, eu vou te chamar aqui, eu quero tu aqui. E o pessoal do espaço que está assistindo também podem se preparando logo. Se preparem que a gente vai chamar vocês para vocês virem aqui fazer lives também, sabe? Mas, gente, então, basicamente, que nem eu falei lá no início, é um bate-papo, é uma conversa, é uma troca, é um momento de compartilhamento. A gente quer trazer algumas coisas, quer ouvir o que vocês querem trazer também, querem compartilhar, porque é isso que torna esse momento mais tão rico. E que a gente aprende juntos, né? A gente traz algumas coisas, ouve vocês e todo mundo tem uma quarta-feira à noite mais agradável, mais leve. E é esse o nosso objetivo aqui com essas lives. Então, Aline, despedida, tu tem 1 minuto e 40. Agradeço de coração a todo mundo, a Renata que está dizendo que vou divulgar de todas as formas. É tão bom esse carinho, se vocês soubessem o quanto significa pra gente ter vocês aí do outro lado falando, curtindo, divulgando. A gente se sente abraçado, né? E eu espero que muitas pessoas possam abraçar com a gente esse movimento. E é virtual, mas é muito aquecido, porque vem de dentro do nosso coração esse desejo de fazer a diferença na vida. 1% só, 1% de diferença na vida de uma pessoa e a gente já está muito feliz porque a gente acredita muito no poder da transformação e no poder que o afeto tem também, né? De levar a esperança, a fé, o amor e todas as coisas positivas que a gente puder
através dessa telinha aqui e através, né, da nossa ação, né, e estar buscando as pessoas certas, com os conteúdos certos para tocar a vida de cada um que se permitir. É isso aí, gente. Então, como a Aline falou, acho que tão importante quanto a gente se cuidar é a gente, da forma que a gente conseguir cuidar também das pessoas que estão ao nosso redor. E essa foi a ideia dessa live de hoje e acompanhe que vai ter toda semana. Então, ó, um beijão para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima live. Se liguem aí que vem muita novidade boa, gente. Vai ser bem legal. Exatamente. Surpresa. Tchau, tchau. Beijo! Beijo!